Gente, pegando uma carona no que o Montanaro disse, ele começou a falar em prova pericial, né? A prova pericial, para vocês que são do jurídico, que são do Poder Judiciário, que imagino quase todos aqui são advogados, né? É o ponto central, me parece, cada vez mais, na decisão dos magistrados, né? Eu não sei a experiência de vocês, mas eu tenho percebido, trabalhando aí algumas vezes como perito do juiz, que o juiz cada vez mais ele dá importância à prova técnica. Claro, a prova testemunhal é fundamental, mas a gente sabe que a testemunha ela erra muito, né, em fatos, ao depor, né? Não é à toa que a professora Ada Pellegrina diz que a prova pericial é um dos meios mais eficazes para esclarecer os fatos. É o que o Montanaro estava dizendo, né? E que o Alexandre também comentou, né? Alexandre, na exposição dele de antes. Como nós vamos saber se houve uma traição, se houve um sócio infiel, se houve um concorrente fazendo uma sabotagem? Precisa esclarecer os fatos, né? Não adianta ter opiniões, né? E a prova pericial vem a calhar, né? É o que nós falamos, né? Esclarecer o incidente, né? Eu cliquei no lugar errado, eu fiz um procedimento errado, eu fui irresponsável nas minhas atividades, né? Um outro ponto da prova pericial é que ele demonstra materialidade, porque ele examina o corpo do delito, né? E, finalmente, a prova pericial, ela proporciona a informação necessária para se descobrir a verdade, né? A verdade que o juiz vai utilizar para tomar sua decisão. O juiz ele tem o poder, o dever de determinar as provas que vão ser feitas. Naqueles incidentes que o Montanaro comentou, isso possivelmente vai virar uma ação judicial, né? Possivelmente haverá uma investigação e essa investigação vai terminar com um laudo pericial que o juiz vai utilizar para decidir, né? O juiz ele pode decidir sem considerar as provas? O que vocês acham? O juiz pode ignorar o laudo pericial? Quem me ajuda? Não pode. Por quê? Por que não pode? Oi? Diga. Você disse que não pode, é isso? Oi? Socorro? Você? Não, você mesmo. Isso. Você disse que ele não pode ignorar o laudo. Só se tiver prova equivalente. Oi? É um fato? Só se tiver prova equivalente ele pode desconsiderar. O que é uma prova equivalente? É de mesmo peso. Se tiver outra perícia ou outra prova de mesma natureza que desconsidere aquela. Isso. Então ele tem que considerar todas as provas possíveis, né? E ele tem que seguir uma persuasão racional, ou seja, ele pode dizer que o Juliano é culpado porque está chovendo na China, ou não? Depende do contexto das provas. Isso, né? Ele tem que seguir um raciocínio, que é diferente, por exemplo, de um tribunal do júri, né? No tribunal do júri, o Gustavo pode achar que o Juliano é culpado porque ele não gosta de mim? Pode. Íntima convicção. Você gosta? Íntima convicção. Não, no caso do juiz togado, ele tem que seguir a presunção racional, né? E aí a gente junta com a questão da perícia, né? Então, o juiz que tem que ser racional, no caso de uma prova técnica, ele tem que considerar as ciências forenses. O que nós falamos aqui o dia inteiro foi sobre ciências forenses, na área da computação forense. E o que é a ciência forense? É o conjunto de conhecimentos científicos e métodos utilizados para elucidar questões técnicas com finalidade legal, não é isso? Muito bem. A gente vive com isso? Vocês lidam com isso no dia a dia do escritório de advocacia? Sim. Como? Por exemplo, na esfera civil. Por quê? O Código de Processo Civil diz que o laudo pericial deve conter a indicação do método utilizado. Vejam lá a definição de ciência forense. Conhecimentos científicos e métodos. Mas não apenas isso. Ele deve demonstrar que é um método aceito
pelos especialistas na área. Quando o Montanaro é contratado para fazer aqueles trabalhos, ele pode utilizar qualquer método, ele inventa o método Montanaro ou não. Ele tem que utilizar métodos aceitos pelos especialistas. Portanto, o juiz tem o livre convencimento motivado, mas ele tem que seguir a persuasão racional. Não basta indicar o método utilizado, ele tem que demonstrar que esse método é bom. Que mais? Nós precisamos entender... Oi? Montanaro disse. O ecossistema. Nós precisamos entender aonde se situa esse contexto da prova e das evidências que vão ser identificadas na investigação. Isso cria um ecossistema. O que é um ecossistema? É um sistema de comunidades que interagem entre si e com o meio ambiente de modo estável, equilibrado e autossuficiente. Está cortando a parte final lá, mas o final é autossuficiente. Muito bem. Qual é o ecossistema que o escritório jurídico de vocês, que a banca jurídica de vocês se situa? Onde estão esses dados? Quando se falou hoje na possibilidade de um ataque ao escritório de vocês, no fundo, a gente não está falando só da banca jurídica. Esse ataque, ele pode ser muito maior. Por exemplo, onde estão as provas? Quando vocês utilizam um sistema tipo PJE, vocês juntam as provas no sistema? Como? Funcionando por certificado digital. Mas aí é um documento, é uma petição. As provas mesmas vocês juntam? Quem juntou já prova técnica em um processo eletrônico? Alguém já fez isso? O que seria uma prova? Tem alguém acordado? Quem me ajuda? O que seria uma prova que você junta no PJE? Uma conversa gravada. Uma conversa gravada, WhatsApp, uma gravação. Um Alguém já juntou? Recentemente, na nossa comissão, teve essa discussão, inclusive, se o EPROC aceitaria ou como é que faria pelo EPROC ou como faria pelo PJE. Até acho que o Guilherme está ali, teve essa discussão, né, Guilherme? Esconde não, tá? Cadê o hacker Guilherme? está ali, ó. Cadê o Guilherme? Guilherme, dá para juntar uma gravação no PJE? Hã? Mas no próprio EPROC, aquela nossa discussão da Comissão Alexandre, tivemos isso agora, foi falado, qual foi a dificuldade de juntar um, falar, vai entregar a mídia no cartório, no PJE ainda não consegue. E no EPROC? É para falar, gente. Sim, no PJE, acho que até onde eu sei das últimas vezes peticionei, ainda não é possível, ainda continua com aquela velha... O que vocês usam é o EPROC? Depende disso, Justiça do Trabalho, PJE, Justiça Comum e PROC. Alguém já juntou uma gravação? No EPROC é possível, é possível. Isso. Junta uma gravação. Doutora Glacir, lá no fundo. Doutora? Já juntei gravação, a questão que eu mandei PROC foi através do e-mail, mas entrei em contato com o tribunal nos deu o link específico, a gente mandou e depois foi anexado no processo. Aqui na Justiça Federal eu tive que trazer a mídia para eles fazerem, né, a recepção. Isso, então... Aqui na Federal, no PROC, aqui no PRF4. Obrigado, doutora. Então, vamos lá. Uma parte foi possível pela rotina normal e outra parte houve uma exceção para isso. Né? Imaginem, por exemplo, um HD. Né? Um HD que tenha sido apreendido. Se faz uma busca e apreensão, por exemplo, vai lá o perito com o oficial de justiça, apreende um computador, retira esse HD e esse HD, ele em tese deveria ficar custodiado até o final do processo, não é isso? Muito bem. Custodiado aonde? Na vara. Vamos imaginar que haja algum tipo de recurso e esse HD ele tenha que subir para a segunda instância, ou tenha que ir mesmo para a terceira instância, ou eventualmente, eu já tive casos até que ele foi ao STF. Imagine o trânsito desse HD. Mas ele não precisa ser um HD. Nós estamos falando do conteúdo do HD, não é isso? Quando o Código de Processo Penal diz
as evidências precisam ficar custodiadas até o final do processo. Nós estamos falando do quê? Do computador físico ou do conteúdo do disco rígido daquele computador? Eu não preciso ficar tulhando o Poder Judiciário com computadores. Da mesma forma que a doutora Sandra falou em uma gravação, eu pego aquela gravação eletrônica junto em algum processo, em algum sistema de gestão de processos, seja estadual, seja de outra justiça, seja do STF, do STJ e assim por diante, né? E eu começo a trafegar com esse arquivo eletrônico. Pergunta: esse computador que foi objeto de uma busca e apreensão, imagine que foi uma busca e apreensão numa empresa, né? Então foi lá, pegou o computador do financeiro da empresa. Ele contém dados pessoais? Possivelmente contém, mesmo que tenha a norma, diz, olha, o colaborador não pode utilizar para o seu imposto de renda, não pode utilizar para namorar, não pode utilizar, mas pode ter, né? Vocês estão vendo que quando a gente fala em LGPD, e por isso tem uma comissão no Congresso que está começando agora para tratar das exceções da LGPD, inclusive na questão dos processos judiciais, dos poderes judiciários, né? Nós temos que ter uma abordagem vertical. Por quê? Esses dados, essa imagem do HD, essa gravação, esse vídeo, por exemplo, das câmeras de segurança de uma empresa, eles podem estar no tribunal do juiz, em primeira alçada, segunda alçada, terceira, tribunais superiores e assim por diante. Serão esses sistemas seguros? Tudo isso que o Montanaro contou pode ser contra os sistemas das diversos níveis da justiça? Podem e são, né? E são, seja internamente... As Legaltechs já estão fazendo isso. As Legaltechs já estão fazendo esse favor. Muito bem. Então, percebam que todos aqueles órgãos, né, estão sujeitos a isso. Nós estamos falando do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Existem provas no Senado e na Câmara? Quem me ajuda? Socorro? Sim, quais? CPI, perfeito, excelente. Às vezes no STF, até mesmo quando o STF faz uma investigação, não sei se deveria, mas faz, né? E aí vai, né? Então, percebam que em qualquer desses pontos existem evidências que podem ser atacadas, que podem ser destruídas, que podem ser inseridas falsamente, que podem ser modificadas. Ministérios públicos. Existem provas no Ministério Público. Se um denunciante vai lá, por exemplo, de uma lava-jato ou outra operação desse tipo, no início da operação entrega um pendrive, esse pendrive está custodiado nesses sistemas. Aqui mesmo, né, no Instituto Geral de Perícias e em todas as outras institutos de criminalística do Brasil, né? E mais, gente, isso que estávamos discutindo, que o doutor Marcelo falou hoje, que o Alexandre falou, que o Montanaro comentou, né? Imaginem isso no caso dos peritos judiciais e dos assistentes técnicos que vocês, advogados, e vocês, juízes, magistrados, contratam. Então, na esfera civil e na criminal, ad hoc, qualquer um de nós, qualquer um dos senhores, pode ser nomeado perito. Vai ao oficial de justiça, faz uma busca e apreensão, esse material muitas vezes é levado para a casa do perito e ali fica. Olha a possibilidade de ataques, olha a possibilidade de vazamento. E de quem é a responsabilidade? Claro, no primeiro momento o próprio perito. Mas será que o tribunal não tem responsabilidade também nisso? Muito bem, gente. Oi? Nomeou o perito. Mas não é apenas o tribunal, né? Esse segundo slide. O que ele fala? Não é só o Poder Judiciário. E o Poder Executivo? E os governos? Governo federal, governo estadual, governos municipais. Eles também não tratam informações sensíveis e não guardam informações sensíveis
pertinentes, por exemplo, às questões fiscais? Diga, doutor, o senhor falou aqui, isso, oi. Você falou que sim. Tem algum exemplo, não concreto? Por exemplo, fiscal? Então, por exemplo, toda a questão fiscal, tributária, evasão e assim por diante, muitas vezes fica nesses órgãos, né? Nós ouvimos hoje de manhã, está ali, ó, o doutor Marcelo, ITI, ali, ó, um conjunto de órgãos que estabelecem normas técnicas. Vocês se recordam quando nós falamos o que é ciência forense? Ciência forense que eu preciso utilizar para que o juiz possa avaliar as provas. Eu preciso ter métodos aceitos pelos especialistas. Quem define esses métodos? Quem é? O Montanaro? Eu defino o método que o Montanaro utiliza? O Montanaro define o método que o Gustavo utiliza? É assim? É assim que o juiz vai decidir? Não. Quem define esses métodos? São esses órgãos. É o ITI, é o NPI, é a Anatel, é a Anvisa, e assim por diante. Então, quando nós fazemos um laudo, quando nós vamos examinar alguma coisa, nós temos que considerar os métodos definidos por esses órgãos, em nível nacional e em nível internacional. Normas ISO, a BNT. Mais do que isso, nós precisamos considerar nesses métodos, nessa avaliação dos incidentes, os conselhos profissionais. Então, por exemplo, se um advogado vai atuar como perito num processo que envolve propriedade intelectual, isso existe? Existem advogados que atuam? Existem. Que normas que eles vão seguir? Normas do NPI, mas só eles? Será que a OAB não tem nada a ver com isso? Tem, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, não posso citar quem, mas que um advogado de um outro estado atuou como perito e ele foi removido. Foi removido por uma decisão do STJ. Por quê? Porque ele não cumpriu as normas. E que normas? Normas dos conselhos profissionais. Além disso, que outras normas nós temos? CPD, normas técnicas, IPT, USP, UDESC, Unicamp, todos os órgãos de pesquisa. E as federações de indústria, Federação de Comércio, que definem também normas de como funcionam esses mecanismos, né? Então, vejam, a investigação do incidente, além do exame propriamente dito, que foi conversado hoje durante o dia inteiro, nós temos que balizar isso com os métodos adequados, né? E eu queria chamar uma atenção a um ponto importante. No mundo físico, quando a gente avalia um documento, por exemplo, ou uma peça, né, os nossos sentidos, a visão, a audição, são essenciais. Nós temos condições de ver, eu posso ver se essa garrafa é falsificada ou não. E no mundo virtual, a gente consegue ver um dado? Vocês conseguem ver um dado? Quando vocês juntam alguma coisa no sistema de peticionamento, vocês estão juntando dados? Sim? Sim, vocês estão juntando dados? Depende. Se vocês juntam um arquivo magnético com bits lá dentro, sim, vocês estão juntando dados. E se vocês juntarem, por exemplo, a impressão de um WhatsApp com a mensagem "vou te matar", ou se vocês juntarem um e-mail onde está escrito "vou te matar", ou uma planilha Excel, a impressão com a contabilidade de uma fraude em licitação, isso é dado? Isso é uma evidência digital? O que é que vocês acham? Digital? Não. Não. Por que não é uma evidência digital? Oi?
Não, porque você está vendo. Porque você está vendo. Se você está vendo, não é digital, não há uma evidência digital. O que você não vê são bits gravados dentro de um disco. Essa sim é uma evidência digital. Então, quando vocês juntam no sistema de peticionamento um arquivo magnético com uma gravação de áudio, essa é uma evidência digital. Se vocês imprimem ou fotografam uma tela, essa não é uma evidência digital. Ok? Muito bem. Exemplo na carteirinha da OAB de vocês. Essa é uma carteirinha da OAB, tá certo? Essa carteirinha tem um chip, um SIM card. Tem um nome e uma foto. São evidências digitais? Não. A única evidência digital é essa que está aqui. É a assinatura expressa ou em bits ou em hexadecimal. Outro exemplo de uma evidência digital. O que vocês estão vendo aqui? Esse sistema qual é? Não sei, é PJE? Esse é o PJE. Isso que está escrito aqui está no sistema, vocês estão vendo na tela. É uma evidência digital? Não. Por quê? Porque é física. Qual a única evidência digital que tem aqui? É esse número daqui, que é hexadecimal. Ok, senhores? Muito bem. O que eu quis transmitir para vocês é que nesse mundo da perícia é diferente você examinar uma evidência física ou você examinar uma evidência digital. Os sistemas hoje de processo eletrônico não permitem ou tem uma grande dificuldade em você juntar uma evidência digital. Você acaba tendo que juntar evidências físicas que não são de fato evidências digitais.